Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje a gente vai falar sobre constelações. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje a gente vai falar sobre constelações. E aproveitando, né, nós somos feitos de poeira de estrelas, como diria Carl Sagan. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, a UFABC, aqui em Santo André, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o professor Rodolfo Lang, da minha querida e saudosa, por que não, Bauru. Professor, muito obrigado, professor Rodolfo. Eu que agradeço, professor Pedro. É um grande prazer estar aqui no Ciência 1 com todos vocês e espero que vocês gostem aí da nossa conversa sobre constelações. Me chama de Pedro mesmo, fique à vontade, viu? O professor Rodolfo Lang é professor assistente, doutor do Departamento de Física e Meteorologia da Faculdade de Ciência da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, lá de Bauru, desde 2012 e atua no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da mesma universidade desde 2013. Atuou como professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS em Campo Grande, entre março de 2010 e junho de 2012. Possui graduação e licenciatura plena em Ciências, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp Bauru. É sócio da Sociedade Astronômica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Física. Coordena o Observatório Didático de Astronomia da Unesp. Desenvolve pesquisas, projetos e publicações na área de Educação em Astronomia, formação de professores, prática de ensino de ciências e de física. Rodolfo, a gente sempre começa o programa, antes de falar das estrelas, né, falar do céu, a gente gosta de falar mais sobre as pessoas que participam aqui do programa, né? Da onde que você é originalmente? Eu sou dessa terra aí onde você está trabalhando. Santo André? Na verdade é de São Bernardo, mas morei também em Santo André. Nossa, tá zoando. É verdade, eu sou de São Bernardo. Eu saí daí, fui pro interior no ano de 2001. Vivi praticamente minha vida, ou metade dela pelo menos, mais da metade, aí em São Bernardo do Campo, minha terrinha. Caramba, em 2001 eu estava indo para Bauru, fazer faculdade em Bauru, fazer o meu curso em Bauru, de Física, em Bauru. Então, e você saiu daqui em 2001, e você tem parentes, você tem familiares ainda em São Bernardo ou não? Tenho sim, grande parte da minha família ainda está aí, São Bernardo do Campo. E você vem sempre por aqui? Eu, no começo, ia mais, né? Quando meus sogros moravam aí no Rua de Ramos, né? No bairro de São Bernardo. E meu tio ainda mora aí. Quando meus pais também ficaram aí, eu ia mais vezes. Mas depois meus pais acabaram se mudando também para o interior. E a gente começou a reduzir as idas para São Bernardo. Atualmente meu sogro mora com a gente, então não tem muito sentido a gente ir para aí, a não ser que alguém nos convide. Sempre convidado. A Rua de Ramos vai ficar famosa agora, porque a linha 20 rosa, que vamos ver se começa a construir ano que vem, vai passar lá por Rua de Ramos, né? Então você conhece a UFABC? Eu já veio na UFABC ou ainda não? Já, na minha época, nem existia o UFABC, nem sinal, nem projeto, né? Mas aí quando eu estava aqui já morando no interior, eu comecei minha pós-graduação, meu mestrado aqui na Unesp de Bauru em 2002. Mas eu não morava aqui, né? Eu morava em outra cidade mais afastada, chamada Adamantina. Mas eu vinha para cá toda semana fazer o mestrado em 2002. Aí depois, mais uns anos para frente, fiquei sabendo, e quando eu visitava meus parentes em São Bernardo, eu vi a construção da UFABC. Não só a de Rua de Ramos, mas também essa daí de Santo André na Avenida do Estado, né? E depois eu estive também visitando em 2 ou 3 bancas de defesa de mestrado na UFABC de Santo André mesmo, que eu fui convidado a participar, né, como parecerista, e aí eu conheci, né, toda a estrutura da UFABC. Tem um grande amigo meu que trabalha aí na área da informática, que é o Marcelo Breganhola. Não sei se você conhece. Não conheço, mas eu tô anotando o nome aqui. Então, manda aí um grande abraço. Meu amigo de infância, a gente era
fazia as coisas malucas aí, os experimentos aí que quase botamos fogo na casa. É muito bom, é bem bacana, né, quando você vê amigos. Mas vamos falar então das estrelas, né, que é a pessoa romântica, quer olhar para as estrelas. Vamos falar sobre constelações logo depois da vinheta do editor. Rodolfo, vamos começar pelo básico, né, para as pessoas, né? Muita gente, e eu me incluo nela, não olha muito pro céu. Eu vou ser muito sincero, eu brinco com o pessoal de falar física romântica, mas é que eu não ligo muito pro céu, eu sou físico computacional, mais de materiais, né? O que é uma constelação pro pessoal? O que define uma constelação? Novas constelações são descobertas ou já tá meio que plastificado quais são elas? Uhum. Boa pergunta, Pedro. As constelações, elas são conhecidas popularmente, né, por desenhinhos, né, que se faz ligando estrelinhas. Então, é mais ou menos como aquela brincadeira de ligar pontos, né? Quando você liga os pontos, forma um desenho. Você olha para um monte de pontinho lá, né, e imagina uma figura. Parecido com aquela... A gente chama de pareidolia, né? Quando a gente olha para as nuvens e imagina figuras, dinossauros, dragões, cavalos, coelhinhos, etc. Então, desde os primeiros povos da humanidade, né, os povos originários, eles já olhavam para as estrelas e imaginavam seres lá, né? Animais ou objetos, né, ligando as estrelas e formando desenhos. Então, atualmente, oficialmente, o que nós chamamos de constelações é o que a União Astronômica Internacional oficializou cientificamente, né? Então, a gente até costuma dizer assim, culturalmente, qualquer pessoa pode imaginar o que quiser olhando para as estrelas, né? Suas próprias constelações. Pode inventar suas próprias constelações. Mas até lá na década de 1920, mais ou menos, não existia oficialmente as constelações iguais para todo mundo. Cada lugar era uma constelação diferente. Então imagina a bagunça que era quando fosse fazer alguma pesquisa. Então o que aconteceu? Os astrônomos se reuniram, que é a União Astronômica Internacional, né? A IAU. Então esses astrônomos tomaram a seguinte decisão nessa época: vamos pegar o céu e dividir o céu em áreas. E cada área vai ser uma constelação. É como, por exemplo, você pegar uma fazenda e lotear, fazer lotes de uma fazenda, né? Você divide a fazenda em áreas. Foi isso que eles fizeram na década de 1920. Então os astrônomos lotearam, fizeram lotes na esfera celeste, né? em 88 áreas. Tá? Então são 88 constelações oficializadas pela União Astronômica Internacional. Então, quando se fala hoje de constelações, a gente tem que pensar na cultura, né? Os desenhos, aqueles desenhos artísticos, né? De figuras de objetos, de animais, de seres mitológicos, né? Constelação de Áries, de Escorpião, Centauro, Harpa, são 88 constelações. Mas, cientificamente, né, oficialmente dizendo, existe essa divisão no céu em 88 áreas, 88 constelações. As constelações que a gente vê aqui no hemisfério sul, por exemplo, no Brasil, a constelação mais famosa, eu acho, não sei, daí você me conta, é a Cruzeiro do Sul, que é a que a gente usa para referenciar o que é norte, o bracinho dela maior é leste, né? É isso, né? Para referenciar. E o pessoal do hemisfério norte vê outras constelações, é isso, né?
É isso mesmo, Pedro. Aqui no Hemisfério Sul, a gente tem uma visão do universo e no Hemisfério Norte a visão do universo é outra, né? Mas existem várias constelações que são comuns aos dois hemisférios. Então é possível compartilharmos, né, algumas constelações. Por exemplo, as constelações do zodíaco, como são chamadas, né? Ou tem gente que gosta de ler horóscopo, por exemplo, né? Que aí são os signos do zodíaco, que são, na verdade, constelações astronômicas, né? Escorpião, Sagitário, Balança, Áries, Touro, são constelações assim. Dos Gêmeos. E dos Gêmeos. Dos Gêmeos. Só pra saber, que dia que você nasceu, Roberto? Eu nasci em 30 de abril. 30 de abril. Não que a gente acredite, nem de longe, mas você deve ser Áries. Então, astronomicamente ou astrologicamente? Astronomicamente. Astronomicamente sim. Mas astrologicamente me disseram que eu sou de Touro. Ah, tá, entendi. Qual que é a diferença, então? Pro pessoal, eu nunca vi ninguém falar astronomicamente e astrologicamente. Qual que é a diferença? Pois é, a diferença é que astrologicamente os signos são uma coisa e astronomicamente são outra. Qual que é a diferença? É que a Terra ela faz um movimento que é chamado de precessão. É como se fosse o peão, né? Sabe quando a gente joga o peão no chão ele fica rodando, mas ele fica fazendo um movimento assim, ó, no eixo dele, né? Esse movimento se chama precessão. E a Terra tem um eixo de rotação também, né? Ela vai girando. Mas esse eixo de rotação, ele precessiona e esse movimento para dar uma volta completa de precessão é de 26 mil anos. Bom, então, quando inventaram o horóscopo, né, vai saber lá na época dos babilônios, ou antes até, né, os egípcios, porque naquela época não existia essa divisão, né? Ciência e mitologia, então era uma coisa só, né? Então astronomia e astrologia não existia essa divisão que tem hoje. Então para eles estudavam o céu, eles entendiam os movimentos celestes, as constelações, né? Mas estudavam com este intuito de tentar adivinhar as coisas no futuro, porque eles achavam que as constelações prediziam coisas no futuro. Mas ao mesmo tempo eles estudavam, né, e faziam cálculos, né, quando que a constelação vai estar em determinado lugar, tal. E os eclipses, inclusive, né, os babilônios, eles conseguiram descobrir que existe um ciclo dos eclipses. Então, eles não eram astrônomos, eles eram astrólogos. Não existia essa divisão, era tudo misturado. Então, naquela época que inventaram, as constelações do zodíaco, elas combinavam direitinho com a sua posição no céu. Mas com o passar dos séculos, o eixo da Terra foi mudando de posição. Lembra? Leva 26 mil anos para dar uma volta. Então, alguns séculos já começa a movimentar. E esse movimento que a Terra fez deslocou a posição dessas constelações em relação ao Sol. Porque qual que é a definição astrológica de um signo, né? É o seguinte: quando a pessoa nasce, por exemplo, 30 de abril a pessoa nasceu. Aí tem que olhar, o Sol estava na direção de qual constelação do zodíaco neste dia? Estava na direção da constelação do Touro. Então essa pessoa que nasceu nesse dia é do signo do Touro. Mas com o passar dos séculos, a precessão da Terra mudou de lugar, né? O eixo de rotação da Terra mudou de lugar por causa da precessão, e aí o Sol não está mais na direção da constelação do Touro, já está na direção de outra constelação. Mas, astrologicamente, o horóscopo não acompanha esse movimento astronômico, não leva em conta este movimento astronômico. Eles continuam levando em conta as posições antigas, né, de quando foi o calendário. Então, essa é a grande diferença. E você comentou aí do Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul,
é a constelação mais conhecida mesmo do hemisfério sul. Porque é mais fácil de ver também, que as 4 estrelinhas ali mais brilhantes da constelação forma de fato uma cruz. E ela está sempre ali perto do horizonte sul mesmo, né? E o pessoal do hemisfério norte não enxerga a constelação Cruzeiro do Sul. Esse é um privilégio que só nós temos daqui. Sim. Tem até um dos participantes do Ciência 1 que tem uma tatuagem do Cruzeiro do Sul. Ele adora. A gente vai tentar até fazer um away quando esse programa sair. São 12 signos do zodíaco, né? Então são 12 lugares aí que na direção que o Sol nasceria, né? Tem uma 13ª também, ou não, 13º signo, entre aspas, né? 13ª constelação também. Existe uma 13ª região do céu, né? Se a gente pegar a definição pela IAU, né? União Astronômica Internacional, uma área no céu de uma constelação que se chama Ofiuco, Ofiuco significa um homem que cuida das serpentes, das cobras. Então ele tem cobras em volta dele aí nesse desenho mitológico aí dessa constelação. E antigamente, né, quando inventaram o horóscopo aí, o Sol não passava por essa constelação e não existia essa divisão. Mas atualmente o Sol atravessa uma parte desta constelação de Ofiuco. Na verdade, ele fica muito tempo, né, vários dias na constelação de Ofiuco. Fica até mais tempo do que a própria constelação de Escorpião, que ele fica apenas alguns dias. O horóscopo fosse levar em conta verdadeiramente isso, então deveria se criar uma 13ª constelação, né? Ou signo, no caso, né? As constelações, né, são criadas sobre o nosso ponto de perspectiva, né? Você olha, uma estrela pode estar muito distante da outra, pode até fazer parte de outro mundo, né? Mas a gente fala que aquilo lá é Cruzeiro do Sul. A gente não sabe se todas elas fazem parte de uma mesma região no céu, né? E então por que os antigos criaram? Tinha alguma utilidade para eles criar essas constelações? Para que se criou isso, né? Além de você achar bonitinho no céu, ver lá uma cruz, ou ver um gêmeos, né? Essa parte utilitário, pragmática, né? É menos importante do que a parte cultural. Porque aqueles povos, né, e a gente pode incluir até os povos originários aqui do nosso país, né? Os nossos indígenas aqui, eles culturalmente, eles não fazem distinção entre céu e terra. Para eles, o céu não é uma coisa distinta da terra. Para eles, tudo está interligado. Inclusive, alguns pajés dizem essa afirmação, né? O que tem no céu tem na terra também. Então, eles interligam tudo. É tudo interligado. Então, o que acontece no céu, na verdade, para eles é um reflexo de tudo o que acontece na Terra, ou vice-versa. Eles dependem, ou dependiam, né, de muita coisa que eles enxergavam no céu. Então, por exemplo, tem um agrupamento de estrelas que se chama Pleiades, que nós aqui, né, chamamos de Pleiades, mas os indígenas brasileiros chamam de Seixu, uma etnia, né, uma das etnias dos indígenas. E Seixu, para eles, era um tipo de um mensageiro das chuvas, um mensageiro das águas. Então, quando começava a aparecer no horizonte, em determinada época do ano, Seixu, significava que o Seixu estava chamando as águas. E aí era a época das chuvas. Então, as constelações indicavam para eles as épocas, né? As temporadas de chuva, as temporadas de cheias de alguns rios,
a época que tinha que plantar esse determinado tipo de planta, né? Algumas ervas não iam bem, algumas plantações não iam bem se determinada constelação estava no céu, né? Também a época de caça, né? Certos animais à noite só estariam ali se houvesse lua ou se determinada constelação no céu estivesse lá aparecendo. Então quer dizer que a sobrevivência destes povos dependia de conhecer o céu. E nem sempre o conhecimento do céu era um conhecimento de todos do povo, daquele povo. Na verdade, quem detinha esse tipo de conhecimento celeste, o que nós chamaríamos hoje de conhecimento astronômico, né, era o líder daquela comunidade, né, o pajé, que seja o cacique, lá a gente pensar nos índios norte-americanos, ou os aborígenes da Austrália, ou na África, qualquer quem que seja. Quem detinha mais esse tipo de conhecimento era o líder religioso daquela nação. Então, quem precisava caçar, por exemplo, primeiro tinha que consultar esse líder para ele dar uma explicação baseada nas estrelas. E toda essa explicação funciona bem, né? Não é embora cientificamente existe uma outra explicação, mas para a cultura deles, a explicação deles funciona muito bem também, né? Então, essa invenção das constelações, né, é interessante. E o que a gente chega até hoje em nossos dias é mais por uma questão pragmática mesmo, né? As constelações existem hoje por uma questão de preservação, né, dessa história, dessa cultura, porque no fundo os astrônomos nem precisam saber sobre constelações, né? Tanto é que tem muito astrônomo profissional, né? Se você perguntar, mostra para mim a constelação da balança, né? Muitos deles não sabem nem onde fica, porque não precisa saber. O Rodolfo, e você falou uma coisa muito interessante aí que eu acho que o pessoal também quem não olha pro céu, eu imagino que você perceba que muita gente não olha pro céu, né? Eu achei sim, né? Eu sempre que eu dou aula aqui em Santo André, no primeiro ano, eu sempre pergunto, pessoal, você sabe onde o sol nasce? A grande 99,9% das pessoas não tem a mínima ideia onde o sol nasce, onde o sol morre, talvez nem vejam o sol. Sai mais cedo de casa antes do sol nascer e vai embora, fica o dia inteiro no escritório e volta no final do dia. Mas você falou uma coisa muito interessante. Quer dizer que tem constelação que você vê numa época do ano e outra constelação que você não vê numa outra época do ano. Porque quem tá acostumado com a Cruzeiro do Sul tá sempre lá. Três Marias, eu acho que também tá sempre lá. Eu tenho que falar das Três Marias aqui, porque me cobraram já pra falar. Vou falar das Três Marias. Então, mas tem constelação que some no céu e só aparece em algumas épocas do ano só. É isso mesmo. Que a gente tem na nossa concepção, né, é o seguinte: observacionalmente, a gente pode reduzir ou resumir que todas as estrelas, galáxias, aglomerados, nebulosas, qualquer objeto que esteja no universo, não importa a distância, pode ser projetado, né, ou chapado, né, aqui nessa superfície esférica. É como se todo o universo estivesse nessa esfera celeste. Então é uma concepção astronômica. E essa esfera celeste tem um sistema de coordenadas, assim como a superfície da Terra tem latitude e longitude. Então essa esfera inteira está dividida em linhas, né, que são as coordenadas celestes. Então todo astro tem a sua coordenada. Cada estrelinha tem sua coordenada. Cada galáxia, cada nebulosa. E toda essa esfera celeste é aqui que estão as 88 áreas. Então, os astrônomos dividiram a esfera celeste em 88 pedaços, 88 lotes, e cada lote é uma constelação. Então, por causa do movimento da Terra em torno do Sol, nós temos a sensação de que a Terra é quem está parada e que é o Sol que se move em torno da Terra. E olha o que está acontecendo com o passar dos dias. Cada dia que passa, o Sol está numa posição diferente em relação ao fundo das estrelas. Então, por exemplo, quem nasceu... O Sol acaba tapando. Exatamente isso.
Então, se o Sol está na direção da constelação de Gêmeos, então, obviamente, quando anoitecer, eu não vou conseguir ver a constelação de Gêmeos, né? Por outro lado, do lado oposto da esfera celeste, né, vai estar nascendo outras constelações diferentes, opostas à de Gêmeos. Por exemplo, Escorpião, Sagitário. E aí, 6 meses depois, o Sol estará na posição oposta, bem na direção de Sagitário, de Escorpião. E, resultado, agora eu não enxergo mais, né, Escorpião nem Sagitário, mas em compensação eu vejo Gêmeos, vejo Touro, vejo Órion das Três Marias. Né? Órion das Três Marias chama Órion. Isso, as Três Marias representam o cinto de Órion. Né? Que é Órion? Não tem nada a ver com o biscoito lá, aquela bolacha Órion. Né? Órion é um homem caçador, é um gigante, na verdade. Né? A mitologia diz que ele era tão grande que quando ele pisava nos oceanos, a água batia só no calcanhar dele. Ele é um gigante caçador. E ele tinha uma espada bem comprida que ele prendia no cinto, né? No cinto de Órion. E então o cinto deste caçador são as Três Marias. As Três Marias formam. Por isso que fala do cinturão de Órion. Né? E dá pra ver a cara dele também ou não? O corpo? Olha, tem as estrelas lá perto das Três Marias que formam uma espécie de um triângulo, assim, que assim, com muita força de vontade e imaginação, você consegue enxergar um rosto, mas aí tem que ter muita imaginação. Não, pra olhar as estrelas tem que ter bastante imaginação. Ver os gêmeos, por exemplo, tudo. O pessoal tá mais moderno, né? Eu tentei aqui. Você usa, você teria algum site ou algum aplicativo que você acha que é legal o pessoal baixar? Você usa algum para olhar ou você já tá tão acostumado, você já sai lá ali, ó. Eu tô vendo aí. Não sou tão bom assim, não. As constelações principais, né? As do Zodíaco e algumas outras, tipo Cruzeiro do Sul, Centauro, assim, a gente até consegue identificar a olho nu, mas tem algumas assim que são estrelas muito fraquinhas, né? Que na cidade, inclusive, é até impossível de enxergar, ainda mais aí em Santo André, né? Santo André, você não sabe se é avião, se é balão. Não dá pra saber muito, não. Malemar se enxerga tudo, né? Helicóptero, drone, né? Drone, não sei. Um disco voador, qualquer coisa é mais provável do que uma estrela. É um objeto voador não identificado. Exato, né? Mas a gente usa assim um software chamado Stellarium. Ô, Rodolfo, além dessa parte muito divertida, é um atrativo você olhar para o céu quando você pensa em constelações. A gente está falando de constelações, é um jeito muito divertido você estimular que a pessoa olhe para o céu, observe as estrelas, mesmo que as estrelas sejam uma muito afastada da outra e às vezes nem façam parte do mesmo lugar. Mas ciência moderna, as constelações elas são item de colecionador, né? Não tem nenhuma grande utilidade. É verdade. Inclusive, muitos astrônomos profissionais, né? Eles nem precisam saber a constelação, porque eles trabalham com coordenadas astronômicas, né? Quando você tem a esfera celeste, né? A esfera celeste tem seu sistema de coordenadas, assim como a Terra tem latitude e longitude. Então, para astrônomo profissional não precisa, apesar que tem muitos trabalhos de astrônomos profissionais que acabam escrevendo, né? Tal objeto que eu estou estudando, né, no artigo lá científico está na constelação de tal lugar, né? Mas assim, não faz a mais absoluta diferença, né, para a pesquisa dele em qual constelação está. Ô Rodolfo, a gente já está quase chegando no final do programa, mas você falou bastante do observatório, né? E na minha época, né? Olha, eu sou uma pessoa idosa já. Na minha época não tinha observatório. Você podia falar? Pelo menos eu não usei o observatório. Eu não sei se não tinha. Nunca ninguém me convidou para ir lá, né? Me fala um pouquinho do observatório. O que é o observatório? Onde fica? Se as pessoas podem visitar ou se os alunos visitam? Me conta um pouquinho sobre o observatório. Sim. O observatório é um projeto muito legal. É um projeto de extensão universitária, né?
Esse projeto começou lá em 2004 com a professora Rosa Scalvi. Você teve aula? Conheço bem. Ela começou com esse projeto, um grupo de alunos que queria saber mais sobre astronomia. Aí ela começou a fazer um grupo de estudos com os alunos, quem estava interessado. Aí ela conseguiu um contato com uma pessoa aqui em Bauru, um senhor chamado Lionel. Ele constrói telescópios até hoje. Eu sei quem é. Ele faz espelhos, não é? Espelho. O lente que você tem que ficar alisando, né? Não é alisando, desbastando. Lixando. O Rafael Gubin, que é professor na Unifesp, ele trabalhou muito tempo nesse sistema. Muito tempo ele ficou lixando lente, né? Isso. Pois é assim mesmo que funciona. Inclusive, graças a ele, né, que o observatório tem alguns telescópios muito bons, que foi ele que fez, junto com alguns alunos, né? Então, inclusive, atualmente, o nosso observatório tem uma oficina completa para a construção de espelhos, de lentes e de telescópios completos aí. Tudo construído aí? Tudo construído aqui. O seu Lionel vem uma vez por semana ensinar as pessoas interessadas a construir seu próprio telescópio, que é um projeto demorado, né? Que coisa inacreditável. E o seu Lionel, ele é formado em quê? Ele trabalhou com o quê? Ele desenvolveu... Você conhece a história dele? Sim. Ele é técnico em eletrônica. E ele trabalhou muito tempo na TV TEM, que é a TV Globo local aqui, né, na nossa região. Como na área técnica, né? E atualmente, alguns anos atrás, ele passou a trabalhar na TV Unesp. Está lá até hoje, está trabalhando na TV Unesp na área de técnico em eletrônica. Mas ele sempre gostou da astronomia. Então, desde que eu conheci ele, nos anos 2000 para frente, ele sempre fez telescópio. Na verdade, ele faz telescópio já há mais de 40 anos fazendo. Quantos anos ele tem, você sabe, mais ou menos? Há uns 60 e poucos anos. Novo, é bem novinho. Eu já falando de uma pessoa idosa. Eu tava pensando no Matusalém, né? Não, nova, 60 anos é novo. É novo. Pô, pelo menos aparenta ser muito novo, porque ele é uma pessoa bem ativa, muito legal, uma pessoa interessantíssima para conversar. Ele estuda muito, sabe? Ele tem um conhecimento incrível de ótica e de construção de espelhos, que são pouquíssimos no Brasil que constroem telescópios nesse nível, né? Amador, assim, com bastante qualidade. Então, só para resumir, o observatório, então, é um local que depois, me conta só onde fica, né? E vocês fabricam telescópios ou itens, partes do telescópio, e daí vocês fazem observações. É isso? É isso. Aí, em 2009, que ele foi inaugurado, né, oficialmente, com a professora Rosa, e depois que ela se aposentou, eu acabei assumindo a coordenação do observatório, em 2016, né? Então, o observatório, ele é um prédio agora, tá? A professora Rosa tinha conseguido uma verba de um projeto CNPq. O prédio era usado anteriormente aqui pelo Instituto de Pesquisas Meteorológicas para soltar balões meteorológicos. É um prédio feito para isso. Aí ele foi adaptado com esse projeto para virar observatório. E até hoje nós estamos usando aqui como observatório. Fica dentro do IPMET, que é do lado do campus, né, da Unesp aqui de Bauru. A gente ia pela estrada, ainda vai pela estrada? Isso, pega uma estrada que vai para as chácaras bauruenses. Né? Você passa pelo Departamento de Educação Física, pela moradia estudantil, mas logo teremos um prédio novinho aqui do observatório. Então o caminho é esse para chegar no observatório. Vocês fazem eventos? Temos atividades aqui, fazemos atendimentos públicos em noites de lua crescente, no final de semana. Recebemos, assim, em média, 200 pessoas cada vez que a gente abre. Que
demais. E também atendemos escolas. Até o último atendimento, que foi o ano passado, né? Que depois começou a reforma, a gente parou. Os atendimentos escolares. Os atendimentos públicos a gente continua. Mas os escolares a gente teve que parar. Mas a gente atende 5 escolas por semana. Caramba, isso é demais. Na época que eu ajudei a organizar, eu organizei a 7ª semana da física, a gente trouxe 500 alunos aí durante a semana, né? E 500 alunos já me deixavam... só pra você ter uma ideia, quando eu organizei, eu pesava 58 quilos. Isso é verdade, o Thiago José Pereira, todo mundo viu isso. Eu pesava 58 quilos, pessoal, quando começou. Hoje eu peso, quando começou a semana da física. E eu terminei a semana da física com 50 quilos. E a gente não comia. Thiago José, que tá em Botucatu, a gente passou 5 dias basicamente sem comer, né? E vocês recebem 200 alunos, você falou? 200 pessoas do público quando a gente abre no final de semana da Lua Crescente. Gente do céu. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, mas mais ou menos isso. Por exemplo, quando teve o eclipse lunar na madrugada, uma quarta-feira de madrugada, nós recebemos 386 pessoas. Caramba, e qual a equipe do observatório? Quantos alunos tem? A gente tem uma equipe grande composta por graduandos, por mestrandos, doutorandos, colaboradores externos e membros aqui, funcionários da Unesp, né? Estamos com 53 pessoas na equipe atualmente. Amantes da astronomia. Isso. Muitos deles formam e vão embora, e outros entram. É uma equipe bem dinâmica, variada, e tem gente que trabalha bastante para ajudar, tem gente que não faz muita coisa, né? Normal, faz parte da vida. Sentiu um shade aí que estão cobrando aí, ó. Pessoal, vamos aparece mais aí. Mas assim, tá ótimo. A nossa equipe aqui é bastante produtiva, né? Tem trabalhos apresentados em congressos, eventos, artigos sendo publicados também, né? Pesquisas científicas na área de educação e divulgação. Então é uma equipe bastante ativa, organiza eventos não só aqui, mas a gente vai para as escolas. Uma novidade, agora nós temos um planetário, já estava quase esquecendo, um planetário itinerante com projetos científicos. Isso, e a gente já atendeu mais de 7.000 pessoas em março, abril, maio, junho. Em 4 meses. Mas tem um ônibus que carrega esse planetário? Ou vocês conseguem montar com lona, fazer dentro de um carro mesmo, vocês conseguem montar? Tem que ser um carro grande, né, para caber tudo. Que no caso é o carro da minha orientanda de doutorado. Olha só, qual é o nome dela? Vamos acreditar ela. Jaqueline Campos. Jaqueline, aí, obrigado aí pela ajuda. Venham para o FBC um dia para trazer esse planetário aí, conhecer um pouco aqui. Porque é melhor trazer o planetário, porque céu você não vai ver. Santo André é conhecida como uma cidade extremamente nublada. Santo André é bem nublado, bem nublado. Cidade cinza, mas eu adoro, mas uma cidade bem cinza. Prazer enorme estar falando com você. Eu tenho um carinho assim absurdo por Bauru, pela Faculdade de Ciências. Eu me sinto realmente parte daí, mas eu tenho um carinho imenso. Mande um abraço para todo mundo que lembrar de mim. Quem não lembrar, você também mandou um abraço também. Fala, o Pedro mandou um abraço. Que Pedro? Não importa, o Pedro mandou um abraço para você. A gente sempre termina o programa pedindo para você deixar uma mensagem para os ouvintes do Ciencion. O projeto é um projeto que é muito ouvido, principalmente por alunos do ensino médio, no final do ensino médio, começo da graduação. O Eduardo, que é o editor dessa pauta, o Eduardo Giraldi, que é o editor dessa pauta, ele estudou em Bauru, né? Uma das referências do trabalho dele de conclusão de curso aí do ensino médio em Bauru foi o Ciencion. Então ele ouviu o Ciencion antes de trabalhar no Ciencion. Isso é uma coisa incrível.
Então deixa uma mensagem pro pessoal, muitos aí de Bauru que estão ouvindo, quem sabe vão vir para Unesp, Bauru, ou quem sabe vem aqui para o UFABC. Ah, legal, Pedro. Fica aqui o convite para você, Pedro, quando vier para Bauru, visitar o nosso observatório reformado aqui novinho em folha. Convite também para todos os ouvintes, né? Quem for de Bauru e quem não for também, fica o convite para visitar a gente aqui, né, no nosso site, o site do observatório. É meio longo, eu não vou falar inteiro, mas você vai no Google lá, na internet, e digita lá, Observatório Astronomia Unesp. Você vai achar o site do observatório. Lá você vai ter todas as notícias, nossos cursos, eventos, os dias que a gente faz as atividades, né? Fique à vontade lá para acessar o site, se inscrever para receber os avisos pelo WhatsApp, né? E você vai receber todas as nossas informações. E você que está no ensino médio aí, pensando numa carreira, se você gosta de astronomia, gosta do universo, gosta do espaço, né, não deixe de não só visitar a gente, mas não deixa de tentar, né, seguir essa carreira que você gosta. O Eduardo, por exemplo, achou aí o curso na UFABC, né, de engenharia aeroespacial, né? Aqui na Unesp a gente não tem um curso especificamente, né, de astronomia, mas tem um curso de física que tem astronomia, tem o Instituto Astronômico lá da USP, tem em Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, tem vários lugares com cursos voltados para essa área. Então, se você tem um interesse, pergunta, né? Vai atrás, não precisa ficar acanhado, não. Tímido, pergunta pra gente, né? Vai atrás, né? Não tenha vergonha não, né? Pode pedir ajuda pra gente, que a gente tem o maior prazer de ajudar você que tem interesse na área e em prosseguir com a carreira. E como mensagem geral aí, né, de finalização, fica aqui o convite, a frase que eu gosto de falar, que é olhe para cima. Tem um filme que chama Não Olhe para Cima, agora olhe para cima, né? O Pedro falou bastante aí que as pessoas não têm esse costume de olhar, e de fato não tem, porque a nossa vida é corrida, celular na mão, né? Tá sempre olhando para baixo e não olha para cima. Então fica aqui a minha mensagem: olhe para cima, questione-se, né? O que é aquilo, por que acontece, o que é aquilo que eu estou vendo. Questione-se e procure as respostas, tá? Fique aqui nossa mensagem. Muitíssimo obrigado. Mande um abraço para todos aí de Bauru. Muito obrigado a você também que está ouvindo o Ciencion. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Ciencion, grande parte delas. Entrar no site ciencion.com e seguir a gente sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês, que a gente sempre está por aqui com o Ciencion ou com um fóton do Ciencion. A gente volta em breve. Até mais. Tchau. Este programa foi editado por André Luiz.